sobre Refactor em Database, né? Sobre um livro que eu li, que eu já fiz um comentário aqui. Achei um livro interessante, né? Um livro que são coisas óbvias que a gente vive no dia a dia, mas a gente não presta atenção nesses detalhes. Só que além desse livro também eu usei outras referências, né? Vocês vão ver depois lá no final. Bem, a nossa apresentação ela ficou dividida em duas partes. Por quê? O livro ele é bastante extenso, o assunto Refactor Database é bastante extenso. Então o que eu fiz? Eu peguei e dividi em duas apresentações. Na apresentação de hoje nós vamos ver um pouco mais sobre conceito, né? Vai ter pouca coisa técnica, pouca coisa de exemplo, na verdade. E na próxima apresentação a gente vai falar mais sobre coisas técnicas mesmo, então vai ter mais exemplo. Então a gente vai ver aqui um pouco do objetivo, por que a gente precisa aprender e entender o que é Refactor em Database. Nós vamos falar também sobre problema e solução de abordagem tradicional e ágil, isso não falando de modelagem de banco de dados. Vamos falar sobre a diferença entre Refactor e Database Refactor, as categorias de Refactor em Database, sobre as dificuldades que a gente tem, precisa conhecer, né, que a gente vai encontrar no projeto, os processos de Refactor, e vamos falar sobre alguns exemplos práticos também para ficar mais claro. Então, o objetivo é apresentar os conceitos de refatoração de banco de dados, chamado Database Refactor, e apresentar alguns exemplos práticos, como eu já falei. Então, uma pergunta: após colocar em produção, como fazer para que os bancos de dados evoluam facilmente de acordo com os novos requisitos? Então, esse é um problema grande, né? Porque depois que a gente coloca em produção, é difícil fazer alterações, né, de acordo com as necessidades. Outra pergunta, né, de uma forma mais específica: quem consegue mudar o nome de uma coluna de banco de dados hoje e implantar isso daí amanhã no cliente? Bastante difícil, né? Então é o seguinte, vamos ver como funciona isso na abordagem tradicional. Na abordagem tradicional, a gente tem um grande período de análise. Análise, aí só o DBA trabalha. O DBA é o cara que trabalha durante esse período aí, né? Fica um tempão trabalhando. E o esquema ele está disponível mais cedo e é isso que os desenvolvedores vão usar. Então ele pega, faz o planejamento lá, define como que vai ser o esquema, entrega para os programadores e fala isso e pronto, acabou. E ninguém reclama, ninguém erra, ninguém põe a mão, né? E depois, se precisar fazer mudança? Se no meio do desenvolvimento, o arquiteto, o desenvolvedor percebe que precisa mudar, como é que faz? Esse é um problema que nós temos na abordagem tradicional. Então vamos ver aqui. É o modelo cascata, né? O waterfall. Então, a gente passa vários meses, como eu falei aqui, fazendo planejamento, fazendo análise e tal, desenvolve tudo que precisa de tabela, aí passa vários meses também desenvolvendo, depois alguns dias testando e ali a entrega. Então, se no teste, na entrega, a gente tiver um problema e precisar mudar, e agora? O que a gente faz? A gente tem que voltar aqui para o começo de novo. Então, tem que analisar tudo de novo, modelar tudo de novo para poder voltar para o desenvolvimento. Então, nessa abordagem aqui, modelo cascata, do desenvolvimento de um software, a gente perde bastante tempo e o risco que a gente tem quando precisa fazer uma mudança é muito grande. Agora, na abordagem ágil, a gente tem o seguinte: o processo é interativo e incremental, o feedback ele é rápido, né? Por quê? Precisou fazer uma mudança, a gente já sabe disso rapidamente, já consegue fazer essa alteração. E tem uma constante inspeção e adaptação, né? Que é inclusive o modelo que a gente trabalha. E aqui entra um conceito do RDBA, né? Ou seja, o DBA não é mais aquele cara que trabalha no começo, só faz tudo e entrega, né, para os desenvolvedores. Ele está participando do desenvolvimento, né? Então ele também está participando desse processo, está participando de cada interação. Então aqui um modelinho para a gente poder entender melhor. Então a gente tem uma ideia abrangente, o cliente vai lá e fala: eu preciso desenvolver um sistema. A ideia, a gente não sabe, não consegue visualizar agora o todo. Então a gente começa a desenvolver, faz algumas semanas aqui fazendo a primeira iteração, planeja, modela, desenvolve, testa, a equipe trabalhando, os programadores, DBA, testers, todo mundo. Entrega uma parte do software. Se houver alguma necessidade de mudança aqui, a gente consegue mudar, né, isso daqui facilmente. Por quê? Porque o planejamento, a modelagem, o desenvolvimento foram poucas, né? Ou seja, a gente não desenvolveu aqui 10, 20 tabelas, foi em 4 tabelas, 3 tabelas. Então a alteração fica mais fácil de ser feita, né? E aí, conforme for fazendo as iterações, a gente vai testando. Precisou melhorar? Vamos melhorar aqui. Então não chega no final para depois verificar que não ficou legal. Esse é o modelo espiral, né, que a gente conhece.
Bem, o que é refactoring? Refactoring é um processo de alteração de um sistema de software, de modo que o comportamento externo do código não mude, mas que a sua estrutura interna seja melhorada. É uma forma disciplinada de aperfeiçoar código que minimiza a introdução às falhas, né? Isso o Martin Fowler falou em 2004. Isso é refactoring. E o que é database refactoring? É quando uma simples mudança no esquema de uma base de dados melhora a sua concepção, ou seja, o projeto, embora mantendo simultaneamente a sua semântica. Isso o Scott, né, do livro que eu estou lendo, Scott Emberfleet disse também. Então, percebe que a semelhança, na verdade, é a mesma, né? Ou seja, parece, a semelhança é muito grande. Só que acontece, aqui eu preciso manter a semântica, né, e depois nós vamos à frente que, além da semântica, eu também preciso manter os dados. Então, também eu peguei uma outra frase aqui do Fabrício que diz o seguinte: é uma mudança disciplinada na estrutura de uma base de dados que não modifica a sua semântica, porém melhora seu projeto e minimiza a introdução de dados inconsistentes. Tá? Então, essa é também uma importância de se aplicar Database Refactoring nos nossos projetos. E o Database Refactoring está dividido em 6 categorias. Né? A primeira categoria é estrutural. Então nós vamos falar sobre essas categorias para ficar um pouco mais fácil para a gente entender o que compreende um Refactor Database. Então a primeira é estrutural. A estrutural ela compreende mudanças na estrutura de tabelas, né, ou views, ou seja, se é tipo mudar uma coluna de tabela, dividir uma coluna em duas, né, fazer essa separação em tabela ou em view. E essa mudança é estrutural, quando eu mexo na estrutura de um objeto. Segundo, qualidade de dados, ou seja, quando eu melhoro a qualidade da informação. Então, fazendo com que uma coluna não nula possa uma coluna que aceita null, só que eu preciso que tenha resultado lá, então eu vou tornar ela não nula, justamente para garantir que sempre vai conter a aplicação, sempre vai conter a informação que eu preciso e no formato correto. Terceira, a integridade referencial, né? Ou seja, para melhorar e garantir a integridade dos dados, que se eu só posso ter uma informação em uma tabela que tem que conter em outra tabela, então eu preciso ter uma referência de integridade aí para não ter problemas mais tarde. Então, isso pode ser feito adicionando uma trigger, né, para fazer exclusão em cascata, ou eu posso adicionar uma chave estrangeira, que é o mais comum e o mais fácil de se fazer, inclusive. Né? Então, quarta categoria é a arquitetura, uma mudança que melhora a forma global em que os programas externos interagem com o banco de dados. Então, por exemplo, uma substituição de uma operação que a gente tem em Java, isso não é muito comum, tá? Mas é também uma opção dessa categoria. Eu tenho um método em Java, só que eu tenho outros programas externos que usam também, que faz de qualquer forma esse mesmo processo. Então o que eu faço? Eu pego isso, coloco no meu banco de dados, coloco lá uma procedure que faça isso, porque os meus programas externos conseguirão usar também do mesmo jeito, e se eu tiver que alterar, eu altero só no banco de dados. Depois, método, ou seja, uma mudança para um método, procedimento armazenado, né, que melhora a sua qualidade. Ou seja, quando eu renomeio um método para ficar mais fácil de entender, para ficar mais fácil de ser encontrado. E por último, a transformação que não é refactor. Ou seja, quando eu adiciono uma coluna numa tabela que já existe. Então, estou adicionando alguma coisa, não estou refactorando o que já tem. Então, isso é uma categoria também de Database Refactor que não é refactor, né, mas faz parte também. Então, quais são as dificuldades? O Database Refactor é mais difícil que o Refactor, por quê? Porque, como eu disse anteriormente, além de manter a semântica, a gente precisa manter também os dados. Né? E esse também é uma grande dificuldade. Eu não posso alterar uma informação de uma tabela, que é o que está acontecendo com a gente no pedido, né? Alterar uma tabela, estudar uma estrutura, incluir coluna, tirar, criar outras tabelas e perder as informações. As informações precisam continuar lá. Então, por isso é um pouco mais difícil. Agora, o primeiro grande obstáculo mesmo é a cultura. Isso porque boa parte das empresas, a gente tem especialistas, né? Então, o DBA é o especialista, o programador é o especialista. DBA não mexe com código, com banco de dados. E o programador só mexe com código, não quer saber de banco de dados. Então, essa forma de pensar, hoje, dificulta a implantação de técnicas como essa que eu estou falando, né? Justamente por quê? Porque tem que se trabalhar em conjunto. Né? Nós vemos lá o conceito do DBA ágil, que tem que estar participando das interações, tem que estar participando com o pessoal.
Então, esse é um grande obstáculo. Só para vocês terem uma ideia, aqui em 2006, o Scott Campbell ele fez uma pesquisa e ele falou o seguinte, que 95,7% consideram os dados como bens corporativos. Então, ou seja, as informações que estão no banco de dados são informações importantes para a empresa. 40,3% possuem uma bateria de testes, apenas 40,3% possuem uma bateria de testes para o banco de dados. 61,9% possuem problemas com dados de produção. 18% não tem estratégia para corrigir e 33% a estratégia é não deixar pior. Né? Você vê a situação que está. Então, se a gente for olhar no cenário atual, você vê que em 2006, mas não mudou muito, né? Mudou um pouco, porque surgiu aí, enfim, bastante técnicas ágeis aí para fazer isso daí, mas não mudou muita coisa, né? Então, a situação hoje ainda é complicada. O segundo obstáculo é a falta de ferramentas. Então, apesar de você ter alguns caras ali como esse meio louco aí para fazer algumas coisas para ajudar, ainda falta bastante ferramenta para apoiar nesses processos de refactoring database. Então, as mais conhecidas que a gente tem são open source, a DBUnit, DBM Data Generator, que eu não conheço. A única verdade que eu vi aqui mesmo, eu dei uma olhada, mesmo assim só dá pra eu vi que dá para testar script de banco de dados. É o DBUnit, né? Tem também DBUni, o Unity, Quest Unit Tester e essa TSQL Unit. Então você vê, são poucas ferramentas que tem e as ferramentas não são fáceis e a maioria delas não são integradas com uma IDE. Então é um pouco difícil de se fazer. E o terceiro grande obstáculo é o grau de acoplamento. Né? Então aqui, por exemplo, um modelo simples, que eu acho que talvez seja a nossa situação hoje. A gente tem um banco de dados e tem um sistema. Se eu precisar fazer uma alteração aqui, eu sei que eu tenho que alterar aqui. Agora, se eu tenho uma situação como essa daqui, por exemplo, onde eu tenho outros sistemas que acessam o meu banco de dados, ou eu tenho, por exemplo, frameworks, né, ou testes de integração, os lugares que eu vou ter que alterar é bem maior. Então, se eu tenho o meu projeto bastante acoplado, eu vou ter bastante dificuldade para fazer o meu refactor também. Então, esse também é uma dificuldade. E como que a gente resolve o problema do acoplamento? É justamente usando um framework de persistência. E todo mundo tem que passar por ele. Porque se eu tiver que fazer uma alteração, eu vou fazer justamente aonde? No meu framework. Então, os processos de database refactor são o seguinte. Primeiro, eu preciso verificar, existe a necessidade de refatorar? Tá? Depois, se existe, eu preciso escolher o refactor mais apropriado para o meu projeto. Depois eu preciso depreciar o esquema original, testar tudo antes, durante e depois. Tá? Isso porque os testes aqui são muito importantes. A gente vai ver na frente que para fazer refactoring database a gente precisa inclusive usar o TDD. Por quê? Se eu vou fazer uma alteração no banco de dados e eu vejo que já está com problema antes de eu começar, significa que quando eu terminar vai estar pior. Então eu primeiro preciso corrigir os problemas antes de iniciar. Então por isso que eu preciso testar antes. Durante, por quê? Para verificar se o que eu estou fazendo não está afetando o banco de dados. E as informações, banco de dados e tal. E depois, para garantir que está tudo certo. Eu preciso depois modificar o esquema, migrar os dados, modificar o código externo, executar os testes de regressão, versionar meu trabalho e anunciar meu refactor. Então esses aqui são todos os processos que a gente precisa fazer no refactor. Você vê que não é muito simples, não é um negócio que a gente faz do dia para a noite e está pronto. Né? Tem todo um passo a passo para ser seguido. E tudo isso precisa ser feito no sandbox. Sandbox, na tradução literal do inglês, é caixa de areia. Na verdade, é um ambiente de teste que isola mudanças de código não testado no contexto do desenvolvimento de software. Aí inclui desenvolvimento de sistemas web. Sistema web a gente usa bastante, né, para fazer isso. E controle de revisão. Então, para mim, pelo que eu entendi disso aqui, é uma espécie de um ambiente específico para teste. É um ambiente separado para teste. E cada desenvolvedor que vai trabalhar no projeto precisa ter o seu sandbox. Então, imagine assim, ao invés da gente ter um banco de dados centralizado, onde todo mundo vai mexer nele e vai afetar todo mundo, cada um tem que ter uma cópia inteira do banco de dados na sua máquina, no seu ambiente, onde ele vai desenvolver e vai fazer a refatoração. E depois, no final, a gente junta tudo, né? Então, antes de começar, o que eu preciso considerar antes de começar um projeto de refactor?
eu preciso pensar o seguinte. Primeiro, a refatoração é essencial, né? E aí isso vai exigir o quê? Vai exigir que o DBA, né, o arquiteto que está tomando conta do projeto, ele vai ter que ter uma visão de negócio, uma visão corporativa, para poder avaliar a necessidade de se fazer refactoring. Porque às vezes, né, a gente pensa assim, tem uma tabela aqui que tem informação nessa tabela e tem a mesma informação em outra tabela e as duas já estão ligadas. Um exemplo, por exemplo, do cupom e do cupom fiscal. Né? Você tem data na tabela cupom e data na tabela cupom fiscal item, por exemplo. Né? Cupom fiscal e cupom fiscal item. Então você tem informação de data nas duas. Se você for olhar pelas boas práticas, você vai ver que isso não está correto. Tá? Só que acontece, no nosso contexto, o número de registros que nós temos na tabela cupom item é muito grande. Então, se eu colocar uma data lá, indexar pela data, fica mais fácil também além de usar a referência já para cupom fiscal, eu consigo ter a informação mais rápido. Então, ou seja, essa seria uma tabela que seria difícil de refatorar pensando numa norma. Então, ou seja, o DBA ele precisa ter essa visão. Né? No contexto da minha empresa, no contexto do meu negócio, eu preciso refatorar isso ou o que está lá é útil. Né? Então, tem que ter essa visão para fazer. Depois, é necessário fazer a mudança agora. Né? Então a gente precisa ter uma ideia do tamanho do gigante, né? Como eu coloquei aqui. Precisa ter uma ideia do tamanho da coisa. Porque eu não posso começar um processo de refactoring e parar no meio do caminho. Né? E eu preciso verificar o seguinte também. Qual é o risco que eu corro de começar a fazer isso daqui e ter que voltar para o anterior? Vocês sabem que geralmente a alteração no banco de dados, principalmente quando se fala em estrutura, não tem volta. Que é o nosso caso agora, por exemplo, do pedido. A gente vai fazer lá e tem que ser bem feito, porque não tem volta. Como é que você vai no meio e fala, não, vamos voltar para o código antigo? Vai voltar como? Você já apagou as colunas, né, já migrou os dados, então não é um negócio que dá para fazer assim muito fácil. Então por isso que a gente precisa ter uma ideia de quando fazer a mudança, precisa avaliar bem isso para fazer no momento certo. E verificar se vale a pena o esforço. Né? Como eu disse, a gente viu que é algo bastante complexo, não é simples, exige bastante disciplina, bastante controle, inclusive, né? Não é um negócio simples de fazer, então precisa avaliar o custo-benefício, né? Vai avaliar se as pessoas que vão fazer estão qualificadas para isso, não pode simplesmente vamos começar a fazer, um só vai guiar todo mundo e a gente vai fazer, não, todo mundo tem que ter ciência do que está sendo feito, né? Para que a gente consiga ter sucesso. Então tem que avaliar se vale a pena o esforço. Então, sabendo disso, nós vamos mostrar aqui um exemplo de refactoring. Então a gente tem um exemplo simples aqui do seguinte. Eu tenho uma tabela Customer e tenho uma tabela aqui é a tabela Customer, né? E aqui é a tabela Customer no final. Então, no esquema original, ela tem apenas duas colunas. Eu vou precisar mudar o nome da coluna. Então, de FName eu vou colocar para FirstName. O que eu preciso fazer aqui? Eu tenho os meus sistemas que acessam a minha tabela, fazem consultas e usam essa tabela FName. Eu não posso simplesmente chegar lá, dar um rename na tabela e pronto, acabou. Porque aí como é que vai ficar os meus sistemas? Não vai ficar select, vai quebrar tudo. Então o que eu faço? Eu deixo a minha tabela com as duas colunas durante um período de transação. Então nesse período de transação, eu continuo tendo uma tabela FName e crio a minha tabela FirstName e aí eu crio uma trigger que vai pegar todas as informações que forem incluídas, atualizadas ou excluídas da tabela FName e colocar na minha tabela FirstName. Aí eu adiciono um comentário na minha tabela FName dizendo que ela vai ser excluída no dia tal e também a trigger também vai ser excluída também no mesmo dia que foi excluído a minha coluna e durante esse período eu tenho que fazer todas as alterações nos meus sistemas externos. Então chegou nesse dia, essa coluna não existe mais. Daí passa a valer a coluna FirstName. Entendeu? Um outro exemplo aqui é o seguinte. Eu tenho uma tabela Customer e tenho uma tabela Account. A coluna Balance ela estava do outro lado. Estava na tabela Account, não, estava na tabela Customer e vou precisar passar ela para a conta. Então o que acontece? Eu preciso deixar as colunas nas duas tabelas durante o período de transação e sincronizar as duas. Então, se eu inserir informação na Customer, eu preciso atualizar na Account. Se eu atualizar na Account, eu preciso também atualizar na Customer. E se eu tenho informação nas duas. Por quê? Suponhamos que no meio do processo, suponhamos que o Daniel começou a fazer refactoring e ele terminou antes do Elton, por exemplo. O Elton está fazendo refactoring em uma parte, o Elton está fazendo em outra.
Se os dois acessarem, tem que acessar a mesma informação que estão em colunas diferentes. É isso? E aí quando o El terminar, ele vai estar acessando a mesma coluna que o Daniel. Mas as informações têm que estar nas duas. Então, o uso de triggers aqui é muito grande mesmo. Por isso que precisa ter bastante controle, inclusive controle para poder definir esse período de transação, né? Esse período que vai ser feito isso. Acho que na verdade é transição, né? Transição, desculpa. Transição. Bem, e o que a gente pode refatorar? Então, mal cheios, né? São sintomas para refatorar. Colunas multiuso, tabelas multiuso, né? Aquelas tabelas que eu uso para várias coisas, depois eu vou adicionando um monte de coluna, que depois eu não vou usar e fica um monte nu, né? Então, colunas multiuso, dados redundantes, informações que estão em tabelas que já estão associadas, só que tem em vários lugares a mesma coisa. Tabelas com muitas colunas, tabelas com muitas linhas, né? Esse aqui é um caso do cupom I, tabelas com muitas linhas, porque fica difícil até de consultar depois. Colunas espertas, né? São aquelas colunas que uma hora pode ser uma coisa, outra hora pode ser outra, né? Depende de uma outra coluna que vai dizer o que ela é também. Então isso também é complicado. E aqui no caso, resistência a mudanças, né? Parece até meio esquisito estar aqui nesses sintomas para refatorar aqui, mas é algo que a gente precisa analisar quando a gente estiver fazendo a refatoração, essa questão da resistência à mudança. Ou seja, eu preciso mudar aquilo, preciso fazer uma mudança naquela informação, naquela coluna. Só que, não vou fazer porque, não, isso aí está aí, sempre teve aí, né? Existe um motivo para estar aí. Então é o seguinte, se existe um motivo e ninguém sabe, precisa avaliar qual que é esse motivo, e se não existir, tem que tirar a coluna de lá, senão ela fica ocupando espaço no banco de dados. Então também é uma boa para refatorar. Mantendo a semântica. Então, ao fazer um refactor, a gente precisa manter a semântica. Um exemplo que eu usei aqui é o código do telefone. Esse é um exemplo bem clássico. Então, por exemplo, eu tenho um telefone aqui formatado desse jeito, né, com hífen, com parênteses e tal. E eu preciso transformar ele de varchar para numérico. Só que na tela lá do meu usuário, ele enxerga isso formatado bonitinho desse jeito aqui. Eu preciso fazer, né, for necessário, se eu vou fazer no Java, se eu vou fazer no meu JSP, não importa. Eu preciso fazer com que o meu usuário consiga enxergando da mesma forma. Eu vou armazenando em banco de dados em número, mas para ele tem que aparecer formatado. Então isso eu estou mantendo a semântica. Eu estou trocando a coluna de varchar para numérico, agora vai armazenar só número, mas para o meu usuário isso não mudou. Para ele continua do mesmo jeito. Então, o que testar? Daí aqui, como eu disse, a gente precisa usar TDD, né? É algo complicado, eu preciso usar TDD. Então, primeiro, eu preciso testar o esquema, eu preciso testar a forma que a aplicação utiliza o esquema, eu preciso validar a migração dos dados e testar os códigos de programa externo. A gente vai ver um pouco mais para frente isso daqui. Então, um exemplo. Eu tenho aqui nos meus testes duas caixas. Primeiro a caixa branca e a caixa preta. A caixa branca é tudo aquilo que está dentro do domínio do banco de dados. Procedures, triggers, view, constraints. Então eu tenho que criar um teste, script para testar o que está dentro do meu domínio. E tenho que também ter testes para aquilo que está fora do meu domínio. Que aí são os frameworks, são as informações que são extraídas ou são incluídas, no caso do meu banco de dados. Então isso aqui dentro do meu domínio eu preciso ter teste e eu preciso ter teste de integração. Tá? Testes de sistemas externos no banco de dados. Então, teste de esquema. Teste de esquema a gente pode testar triggers e procedures, né? Como eu disse, a gente verificar como que elas deveriam ficar depois da alteração. Então, o meu teste, quando eu vou testar uma trigger e uma procedure, por exemplo, eu vou mudar alguma coisa na minha procedure. Eu crio um teste já esperando a minha alteração. Executo aquele teste, vai quebrar, né? E aí depois que eu fiz a alteração, esse teste vai ter que funcionar. Integridade referencial também precisa ser testado, eu preciso verificar se está fazendo exclusão em cascata. Então, excluindo uma informação aqui numa coluna que tem referência, a outra que está ligada a ela, preciso verificar se foi realmente excluída. Nas definições de views, a gente costuma implementar lógica de negócio interessante. Então, tipo assim, será que a filtragem lógica está selecionando os dados corretamente? Né?
é que a gente não tem costume de usar muito view, talvez pareça um pouco superficial isso para vocês. Mas assim, você faz uma consulta numa view e você espera que aquela view retorne determinadas colunas, determinadas linhas. Você tem que verificar se isso realmente está acontecendo, se aquela view está retornando o que você precisa que ela retorne. Valores default. Colunas muitas vezes têm valores padrões, né, no caso, definidos para eles. Então, os valores padrões estão sendo utilizados de fato? Né? Então, ou seja, se você não coloca nada, você insere um registro, só que você não coloca nada naquela coluna. Você tem que verificar se o valor padrão está sendo colocado naquela coluna, né? Se realmente foi aplicado. Invariantes de dados. Colunas têm frequentemente invariantes implementados sob a forma de restrição definidos para ela. Por exemplo, uma coluna de número pode ser limitada, aqui contém valores de 1 a 7, então você tem que verificar se você tem que colocar um 8, colocar um 0, colocar um 10, se ele vai permitir ou não. No teste de migração de dados, a gente tem que verificar todos os registros foram migrados. Então, por exemplo, eu vou migrar de uma coluna para uma outra coluna. Eu tenho que fazer um count, verificar. Aqui eu tenho 10 registros. Depois que eu migrei, quantos registros ficaram? Tem que ficar 10, então eu preciso fazer esse teste também, para ver se foi tudo, se não perdeu nada. Verificar se houve perda de informação. Então, nas refatorações de formato, como eu falei, a gente tem que verificar se eu mudei a semântica, né? Um exemplo, uma coluna antiga, o telefone está formatado lá daquele jeito, né, com if, e depois a refactor, ele deve ficar desse jeito aqui. Então eu tenho que verificar. A minha refactor vai fazer o que? Ela tirar o if, então eu tenho que verificar se apenas o if foi tirado. Se tinha que ficar com parênteses, eu tenho que verificar também se ficar com parênteses. Então, da forma que eu espero que fique, eu tenho que testar. Referência de integridade continua apontando para o registro correto, né? Porque numa hora de fazer uma refatoração, conforme a gente dá o update, a gente pode perder, né, a referência de uma coisa com a outra. Então, um exemplo aqui do número do telefone. O telefone 55, tal, ele referenciava o cliente fulano da Silva. Na refactor, eu adicionei um ID para isso. Então, o ID ficou para isso daqui. Eu tenho que verificar se o fulano da Silva agora aponta para esse ID, que está ligado com aquele número de telefone. Então, teste de código de programas externos. Quais são os programas que serão afetados na refactor do seu banco de dados? Então, você precisa ter esse conhecimento. O que vai ser afetado? O que eu preciso testar? Né? Aonde eu preciso testar, melhor dizendo. Então, todos os programas externos devem possuir um suíte de testes de regressão para garantir que o esquema final poderá ser aplicado nos mesmos. Então, como eu falei, você está testando, você precisa estar executando um teste de regressão para verificar se o que você está fazendo não está alterando naquilo que já está funcionando. Então, os impactos só poderão ser avaliados com a quebra dos testes, então dependendo da complexidade da arquitetura do sistema. Então, se tem um sistema muito grande, você só vai saber se quebrou alguma coisa se você rodar teste. Então, para isso, você precisa ter bastante teste para garantir que as coisas vão continuar funcionando. Então, é uma modificação de esquema. Agora eu vou começar a mostrar um pouco de script, de trigger. Não sei se todo mundo conhece trigger, mas para ficar um pouco mais fácil. Então, naquele exemplo que a gente usou, e a gente estava migrando uma coluna de uma tabela para outra tabela. Então, eu criei uma trigger aqui que vai fazer o seguinte. Toda vez que eu inserir um registro na tabela count, ele vai pegar essa informação e vai jogar para a coluna customer. Né? Ou o contrário, mas aqui é o contrário. Ele vai pegar da count e jogar na customer. Toda vez que eu fizer uma alteração, seja insert, seja update, seja delete, né? E aqui eu coloco um comentário. É simples fazer um comentário numa trigger. Isso daqui fica como um comentário. A pessoa que for olhar vai ver que essa trigger ela tem um período, ela tem um prazo, né, para poder expirar. Aqui é o contrário, né? Então, seria no caso o mesmo esquema de trigger, só que ao contrário. Tudo que eu inserir na tabela count vai ser colocado na tabela custom. E aqui são os alter table para poder dropar as colunas e excluir as triggers no dia que eu determinei. Então, para isso eu preciso ter um controle diário, para poder ficar verificando qual foi o prazo, quando venceu o prazo. Por quê? Porque nem sempre as coisas vão terminar no mesmo dia. Né? Nem sempre eu vou chegar e falar, bem, a gente vai começar tudo hoje e vai terminar tudo daqui uma semana. Não dá para fazer isso. Então, como o processo é feito passo a passo... Posso fazer uma pergunta? Pode. Nesse caso não vai ficar, cíclico. A tabela nova altera a antiga, daí a antiga tem uma trigger que altera a nova, daí a nova tem uma trigger que altera a antiga. Então, mas é por isso que você precisa ter um controle justamente para não acontecer isso, né? Tem como fazer uma alterar a outra, mas sem ficar assim? Tem como fazer. Na próxima apresentação a gente vai ver alguns exemplos mais práticos
a gente pode ver esse exemplo que é interessante. Inclusive tem isso no livro, inclusive comenta sobre isso, que isso é um risco muito grande, né? Você ficar num loop infinito. Beleza. Então, modificando o esquema. Então, existe várias vantagens, eu vou falar aqui de algumas, em trabalhar com scripts pequenos. Né? Vocês viram ali que a gente trabalha, que eu estava mostrando scripts bem pequenininhos, parece ridículo. Um alter table, um drop, uma trigger, são bem pequenininhos, mas por quê? Porque o controle é muito mais fácil, então não existe mágica. Muitos scripts vão ter que ser feitos na mão, e isso exige bastante controle. Então eu não posso fazer um script lá de 10 mil páginas, de 10 mil linhas, melhor dizendo, e depois amanhã falar, nossa, precisa adicionar mais uma coisa. Aquela tabela que eu coloquei com fname vai ter que ficar gname. Agora, como é que eu faço? Onde eu vou achar a minha coluna naquele script gigantesco, né? Então tem que trabalhar com scripts bem pequenos. E por ser mais simples, né, focado, então eu sei que aquele script vai ser usado para fazer tal coisa, é para mudar a tabela tal, é para fazer isso, fazer aquilo, então é mais fácil. E é exato, né? Não tem muita frescura, é aquilo. Isso aqui é para criar uma trigger, dropar a coluna, criar uma coluna e pronto, acabou. E o versionamento, então, ou seja, cada desenvolvedor pode trabalhar com o seu projeto sandbox, como eu falei lá no começo, e aí alterando de forma incremental os scripts. Então, ou seja, eu vou alterando aquilo, vou subindo aquela informação, né, como esquema de branch mesmo, e a gente vai fazendo média e vai atualizando. No final, eu vou ter um script de todo mundo, mas quando eu precisar fazer alteração, eu tenho os pedaços para fazer alteração. Esse caso do sandbox não pode ser ruim também, por exemplo. Cada um tem uma cópia do banco, né? Eu faço alteração, mas ele não vai ver minha alteração, certo? Mas se é uma alteração que ele fizer, no final vai juntar e vai conflito. Então, mas aí precisa ser dividido bem, né? O que vai ser feito. Por exemplo, se você for fazer uma refactor que vai afetar uma outra tabela, você vai precisar ficar com sua refactor, né? E não ele, justamente para não ter essa duplicidade de informação ou até mesmo desse conflito. Né? Então, um exemplo aqui, por exemplo, de migração de banco de dados, simples, né? Eu simplesmente estou setando os valores de uma coluna de uma tabela na outra, que é aquele exemplo que nós citamos lá da tabela account. Então, por exemplo, eu tinha as informações lá na tabela account, estou setando na tabela base, estou setando na tabela account, onde os registros ID sejam iguais. Vocês viram que as duas estavam relacionadas, né? Estou simplesmente mudando de um lugar para outro. Então, como eu disse para vocês, a gente precisa ter um controle muito grande, né? O Scott ele deixa isso bem claro, o controle no refactoring é essencial. Tá? Não existe mágica, tá? Não existe uma ferramenta que você fala, eu quero refatorar e está pronto. Não, é controle mesmo, é papel, é anotação, né, olhar todo dia o que precisa ser feito, então é bastante controle mesmo. Então, o controle dos artefatos de banco de dados devem ser tratados da mesma forma que é o código-fonte. Então hoje o código-fonte a gente trata versionando, né? Fiz uma alteração, subi, se eu precisei voltar, eu vou lá naquela revisão e eu tenho aquela alteração. Eu tenho, na verdade, o código antigo. Então, da mesma forma também tem que ser os scripts, tem que ser tudo versionado. E aí a gente tem o release notes, que é o seguinte, eu associo o número do meu script com a refatoração realizada, né? com a refatoração realizada. Que é o exemplo que o André até falou dos scripts de JS, por exemplo. Então, eu estou fazendo uma alteração e essa minha alteração vai chamar 1, então o meu script também é 1. Porque eu sei que na minha revisão 1, quais são os scripts? Todos os scripts que eu fiz vão estar como 1, né? Para ficar mais fácil até para poder achar o que foi feito em cada mudança. Né? Então, o que é controle, o que é artefato no caso aqui? São os scripts criados, são os dados usados, né? Para fazer teste, a documentação, modelo, a geração de código que teve, então tudo isso daqui precisa ser guardado. Por quê? Se eu precisar simular isso aqui de novo, vou precisar de todas essas informações aqui. Né? Então, anunciando um refactor. O banco de dados é um recurso compartilhado, portanto todos os envolvidos precisam ser informados. Parece ridículo isso? Parece. Mas até conosco aqui pode acontecer esse tipo de problema. Uma equipe pequena, né, pode acontecer isso. Eu vou lá, estou fazendo uma alteração no banco de dados, tenho que fazer sei lá, de repente uma tarefa que precisa alterar uma coluna. E eu vou lá e altero essa coluna. Né? E não aviso para ninguém que eu fiz uma alteração no banco de dados. O que vai acontecer depois quando outra pessoa precisar usar aquela coluna? Né? Mas, cadê a coluna que estava aqui? Mas quem colocou essa coluna aqui? Né? Então,
tem que ser anunciado. Gente, foi feito tal, uma alteração. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode fazer através de e-mail, né? Mandar para todo mundo uma lista, ó, está sendo feito isso, todo mundo está ciente do que está sendo feito. Então precisa informar. Toda alteração no banco de dados tem que ser anunciada. E deve ser informado os prazos também, né? Então, é muito importante, se eu vou fazer uma alteração, eu falar, olha, essa alteração ela está sendo feita agora e a antiga vai valer até tal dia. E todo mundo tem que trabalhar naquele prazo. Se não deu para fazer no prazo, é preciso reavaliar e melhorar esse, né, e mudar o prazo. Mas todo mundo tem que estar ciente do prazo. Eu não posso chegar e falar assim, bem, amanhã não tem mais a tabela tal, morreu. E todo mundo, ih, caramba, e agora? Não terminei ainda e tal. Como é que vai fazer? Então não dá. Então tem que todo mundo estar ciente do prazo e trabalhar em cima disso. Não podemos publicar as alterações prematuramente. Tá? Então nós precisamos aguardar o fluxo de alteração até que tenha acabado. Então a gente precisa fazer uma refactory completa. Eu não posso, por exemplo, fazer uma refactory aqui e aí tem uma outra tabela que vai ser refatorada ainda, que depende dela, eu já fui lá e já publiquei. Isso vai dar problema. Então a gente precisa esperar que o ciclo termine, né? Para poder publicar isso. Então o processo de implantação. Eu preciso fazer um backup do banco de dados antes, né? Se eu precisar voltar, como eu disse, é um negócio meio que sem volta em partes, né? Mas é por isso que eu preciso ter esse backup do banco de dados. Eu preciso executar os testes de regressão. Então os testes de regressão vai garantir que o que eu fiz não alterou no que já estava funcionando, tá? Então, só que antes de testar, antes de implantar as alterações, eu preciso garantir que já estava funcionando. Porque depois como é que eu vou garantir que foi a minha alteração que quebrou? Né? Depois que eu terminei, já está quebrado. Pô, mas quem garante que ele já estava quebrado? Então eu preciso garantir antes de começar que já está funcionando. E se falhar, é melhor abortar. Se começou antes, já começou errado, então é melhor abortar, arrumar tudo, os testes, ver o que está errado para depois implantar as alterações, que é o próximo passo, né? Implantar as alterações na aplicação e depois no banco de dados. Executar os testes de regressão de novo para ver se esse processo aqui não quebrou o que estava funcionando antes, desfazer se caso necessário. Então, quando a gente desfaz? Quando a gente tem falhas sérias nos testes. Então, se é fácil, beleza, vou arrumar aqui e vamos continuar. Se é muito complicado, se vai impactar na alteração, tipo, vai demorar um dia ou dois, é melhor parar. Né? Porque eu não posso correr o risco de mandar para o cliente falar, amanhã eu arrumo. Né? Então, se dá para arrumar agora, arruma, senão é melhor parar. E aí, no caso, se der isso aqui, tem que voltar ao backup que a gente fez no passo 1 e desfazer as alterações que foram feitas no passo 4 e 5. E aí, então, anunciar a implantação. E uma observação, a refatoração ela não está completa até que o esquema seja depreciado. Então, aquelas colunas que a gente falou que ia pagar, não pode ir para o cliente. Se a gente falou que ia pagar, a gente tem que fazer isso tudo antes. Então, faz parte também do processo. Terminou, legal, está tudo certinho, tá? Então, vamos apagar agora o esquema antigo, né? Para poder mandar o correto. Então, conclusão, vou encerrar aqui. Refactory Database, então a gente viu que é uma técnica de implementação de banco de dados. Ele facilita na adição de novas funcionalidades, torna a base de dados mais fácil de entender e de usar, né? Melhora a produtividade global do desenvolvimento e é uma técnica moderna que acompanha a metodologia de desenvolvimento ágil. Né? Um exemplo do que a gente está usando hoje, o Scrum. Né? Aí, para fazer essa apresentação, eu usei o livro do Scott Robert que eu disse para vocês, que é o Refactory Database. Olhei também alguns vídeos dele, na verdade um vídeo dele, e também um outro artigo, né, que ele escreveu falando sobre os processos de Refactory Database também, que é legal. Depois, se alguém quiser dar uma olhada nesse protocolo, que é legal pra caramba também isso aqui. E a maioria coisa do Scott mesmo. E um outro que eu achei interessante foi do pessoal da USP, de um curso de verão que eles deram em 2007 também. Tem uns slides falando sobre banco de dados ágeis também, que é bastante interessante. Depois, se alguém quiser dar uma olhada, né, nesse PDF, é muito legal. Alguém tem alguma pergunta? Então, a princípio, pessoal, é isso, né? Talvez por ter sido rápido, falado muito rápido e tal, mas é a gente entender, na verdade, o que é um refactor, o que a gente vai precisar conhecer, saber fazer refactor, né? Eu acredito que isso seja uma coisa que a gente vai precisar fazer futuramente no nosso banco de dados, né? E aí, na próxima apresentação, a gente vai falar um pouco mais sobre, um pouco mais técnico, então, mostrar alguns exemplos, para não ficar tão superficial, porque não dava tempo de fazer nessa mesmo.
Alguém gostaria de fazer uma pergunta, alguma dúvida? Não?